Em 5 segundos, mais uma deliciosa receita no Encontro na Cozinha. E aí, tudo bem com você? Começando mais um Encontro na Cozinha do nosso programa Encontro Marcado. Nas redes sociais você acompanha no Facebook, no Instagram e no YouTube é Encontro Marcado Botucatu. Agradecendo Zé do Queijo Frios e Laticínios, Eletrônica Jamas, Zilogás e também Laticínios GG. São os patrocinadores do nosso programa. E hoje, com satisfação, a minha amiga culinarista Tereza Teles com uma deliciosa receita de sagu. É com você, Tereza. Olá, Márcio, como vai? Bom dia a todos que assistem ao Encontro na Cozinha. Hoje temos mais uma receita muito gostosa, muito fácil, mas que hoje eu vou dar uma sugestão diferente para esse prato doce, para essa sobremesa que é o sagu. O sagu ele é muito versátil, na verdade ele pode ser doce ou salgado e hoje nós vamos fazer um sagu de frutas. Então ele vai frutas frescas, que hoje no caso eu estou pondo só maçã, mas pode ser morango, abacaxi, pode ser outras frutas e as frutas cristalizadas junto com uva passa e uma castanha moída. Então vamos ao processo aqui do cozimento do sagu. Açúcar demerara, água, frutas cristalizadas, uva passa e castanha, maçã, açafrão, cravo, canela, maracujá e uma xícara de sagu. O sagu ele é uma bolinha feita de mandioca e essa bolinha ela se hidrata e vira uma sobremesa quase que uma gelatina. E é muito bom que se coloque essas bolinhas de molho antes de ligar o fogo. Então colocamos ela numa panela e cobrimos de água mais ou menos de 3 a 4 vezes o volume do sagu. E vamos deixá-lo de lado, tampadinho, até que ele dobre de tamanho. Provavelmente nós vamos precisar colocar mais água nele, porque enquanto a gente está aqui manipulando esses alimentos, ele vai secando e o ideal é que o sagu, quando estiver pronto, ele esteja mais líquido e mais doce do que você gostaria que ele estivesse quando já estiver gelado, quando for para a mesa para ser servido. Porque esse sagu, né, essa mandioca, ela guarda muito calor. Então, quando eu vou cozinhar esse doce, eu preciso não deixar sumir toda aquela bolinha do meio. Então, ele vai estar a um passo ainda de estar cru, porque o calor continua, né? O cozimento continua mesmo depois de desligado, e mais líquido porque ele seca um pouco também, e mais doce porque ele perde açúcar na hora que ele continua hidratando, mas ele fica muito gostoso. Vamos lá, esse cravo e essa canela eu vou colocar na panela ainda desligada enquanto o nosso sagu está hidratando. Aí nós vamos cortar a maçã para depois seguir a receita com o fogo ligado. Como a gente sempre fala, a nossa maçã nós vamos cortar em cubinhos, só que sempre respeitando o sentido do crescimento para a preservação de energia vital desse alimento. Então, nós vamos cortar a maçã no sentido do crescimento, para fazer os cubinhos que vão acompanhar a fruta cristalizada e o restante dos temperos, né? Feito isso, o sentido do crescimento dela acompanha
aqui acompanha o desenho, né, da maçã. 45 ou 60 graus, para não precisar cortá-la a 90 graus e cortar o fluxo de energia vital desse alimento. Repetindo, o alimento, quando é cortado a 90 graus, ele não perde nutriente, só o que ele perde é energia vital, né? Porque ela continua fluindo quando nós respeitamos esse sentido, seja fruta, seja vegetais, seja folhas, sempre pensando na energia vital do alimento e que o nosso corpo consome 100% dessa energia. Prontinho. E já podemos ver se o nosso sagu está hidratado para poder ligar o fogo. Ligado o fogo, nós vamos, não se coloca açúcar agora. O que eu vou colocar é um pouquinho de açafrão, porque o açafrão ajuda o maracujá a dar um colorido, né? Para que o nosso doce não fique muito pálido, né? Não perca aquela cor branquinha. Então, nós vamos colocar uma colherzinha dessa de açafrão no nosso maracujá, que já vai para o fogo com o sagu, que já está hidratado. E aí, quando ele estiver quase pronto, é que nós vamos colocar a maçã e as frutas secas. Como vocês podem ver, o nosso sagu, ele já cresceu bastante, ele já perdeu um pouco da água, e eu vou colocar mais água aqui e ligar esse fogo. A hora que eu ligar o fogo, esse sagu ele vai dar uma pequena fervida. Quando ele ferver, eu já vou colocar o maracujá junto com o açafrão. E a hora que ele começar a subir fervura, eu coloco esse maracujá para colorir o nosso sagu. Subiu fervura, vamos colocar o maracujá com o açafrão. E ele está quase, né? O nosso sagu está quase cozido. Ele começou a perder aquele aspecto mais branquinho, né? Então, daqui a pouco já é um momento de desligarmos, né? Ou de deixarmos ele descansar para virar um doce um pouco mais espesso. Lembrando que essa textura é quase que ele vai estar como pronto, mas ele tem que estar bem mais aguado e mais doce do que o necessário para quando ele esfriar, para ser servido, quando for para a mesa, ele sempre perde umidade e perde sabor. Vamos deixar fervendo mais um pouquinho e eu vou colocar mais um pouco de água. A bolinha ela está quase transparente, mas ela ainda tem um ponto branquinho no meio. Nesse ponto eu vou colocar as maçãs e vou colocar as frutas secas. O que também pode ser substituído por outras coisas, né? Por exemplo, no Ano Novo, eu gosto muito de fazer esse sagu com champanhe rosé e cerejas. Então ele fica bem com cara de Ano Novo. No Natal, eu faço com frutas secas, frutas cristalizadas, uva passa, e eu ponho o tempero de essência de panetone, e esse tempero vai dar um sabor, um ar natalino, um ar de panetone de Natal ao nosso sagu. Então ele pode ser feito de vários sabores, né? De várias possibilidades. É uma receita que dá muita margem à criatividade. E aí, como ele já está fervendo, como as frutas já estão lá, é bom não cozinhar muito as frutas para que ela não fique muito mole, é bom ela ficar um pouco crocante. Eu vou colocar uma xícara de açúcar. A princípio até parece bastante, mas não é não, porque como ele perde o sabor do doce depois que esfria, é bom mesmo que ele esteja um pouco mais adocicado.
ficou bom. Se já estiver bom de açúcar, podemos desligar e deixar descansar, que essa bolinha acaba ficando branquinha. A diferença é que ela não fica aquela bolinha muito grande e nem muito glutinada, ela fica mais soltinha. Para o meu gosto, é mais gostoso assim, mas cada um pode trabalhar o seu ponto de cozimento conforme a sua personalidade. Aí colocamos em tacinhas individuais, podemos enfeitar com qualquer tipo de verde, né? Uma Hora Pronobis, um hortelã, um alecrim, são todas folhinhas que decoram a nossa sobremesa. Bom apetite! Que delícia, hein? Muito obrigado, Tereza. Obrigado também à sua audiência e obrigado aos nossos patrocinadores: Zé do Queijo Frios e Laticínios, Zilogás, Eletrônica Jamas e Laticínio GG. Boa semana, até domingo que vem. Tchau, gente.